sobre isso. Esse é um assunto importantíssimo, reportagem do Herculano, que acaba de sair, Herculano Barreto Filho, armas furtadas do Exército em São Paulo passaram por 3 favelas. 8 das 21 armas furtadas do arsenal de guerra do quartel do Exército em Barueri, que foram recuperadas ontem no Rio de Janeiro, passaram pelas mãos de traficantes por 3 favelas cariocas que são dominadas pelo Comando Vermelho. O Herculano está conosco ao vivo para contar essa história. Que descoberta é essa, Herculano? Boa tarde para você, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Fabiola, tudo bem? Então, o que a gente conseguiu apurar aqui é que, na verdade, está tendo um retorno, desculpa, gente, não sei se é possível tirar aqui, eu estou ouvindo a minha própria voz. E vamos ver se a gente consegue tirar o retorno. Bom, vamos ver se a gente consegue tirar, Herculano. Eu também não consigo trabalhar com delay, né? Porque senão a gente fica aquele negócio ixi, vira meme, viraliza nas redes, não dá certo. Eu ia te dar uma dica de você arrancar o fone de ouvido e ficar só com o microfone, mas eu acho que não é possível. Vê se resolveu. Fala um pouquinho, vê se resolveu. Tá me ouvindo bem, Fabiola? Eu tô te ouvindo, ainda tá voltando para você? Então, eu Tira vou e tentar usa só o falar assim, tá? microfone. Isso, fala assim. Vai, Certo. pode Então, falar. ótimo, vamos lá. Eu consegui essas informações aí com algumas fontes ligadas à investigação, e com base nisso foi possível verificar que esse armamento que foi desviado do Exército, ele passou por ao menos 3 favelas do Rio de Janeiro que são dominadas pelo Comando Vermelho, que é a principal facção criminosa que atua nas comunidades cariocas, né? Então, esse armamento ele passou inicialmente pela favela da Rocinha, que fica na Zona Sul. Depois de lá foi levado para o Complexo da Penha, que é considerado o quartel-general do Comando Vermelho, e de lá foi para uma comunidade conhecida como Gardênia Azul, que fica na Zona Oeste. E tem uma curiosidade em relação ao paradeiro das armas no momento da apreensão, que na verdade essa comunidade, a comunidade da Gardênia Azul, foi justamente a comunidade que era até então dominada pela milícia, historicamente uma região de domínio das milícias do Rio de Janeiro, e essa região ela passou a contar com a atuação do tráfico de drogas após uma aliança firmada entre o Comando Vermelho e a milícia no começo desse ano. E foi justamente essa aliança aí que resultou numa onda de assassinatos, numa disputa interna entre o crime organizado. E também motivou aí a ação que resultou na morte dos 3 médicos, segundo as investigações, que indicam que, na verdade, o alvo dessa ação seria um miliciano, justamente um miliciano rival desse grupo que acabou invadindo ali a favela da Gardênia. Não, você agora vai me ouvir, eu agradeço a sua participação, muito obrigada. E a gente volta a se falar. A reportagem já está caindo, ele acabou de publicar isso e já tem repercussão. Inclusive também aqui a Carla Araújo acaba de mandar também uma outra reportagem sobre isso. Eu vou abordar aqui com os nossos colunistas. Muito obrigada, Herculano, pela sua participação. A Carla escreve aqui que o comandante do Exército exonerou o diretor do quartel onde essas armas foram roubadas. Saiu aqui no Diário Oficial da União, o comandante do Exército foi exonerado, Rivelino Barata de Souza Batista, do desempenho de cargo de diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, exonerou o tenente-coronel Rivelino Barata, que era o diretor do Arsenal. Fontes do Exército disseram à coluna da Carla Araújo que a decisão de retirar o militar da função está relacionada ao roubo de armas, mas ressaltaram que isso não significa que o tenente-coronel tenha envolvimento com o furto das armas. O Comando Militar do Sudeste, o Comando Militar do Sudeste, que tem acompanhado as investigações, informou hoje que a exoneração do diretor foi uma decisão administrativa do comandante do Exército e que o tenente-coronel Batista será movimentado e continuará exercendo funções como militar da ativa em outra unidade militar. Vamos lá, Josias, olha só esse assunto para tratar.
O Exército exonera o diretor do quartel onde as armas foram roubadas. As armas furtadas do Exército em São Paulo passaram por 3 favelas no Rio de Janeiro, comandadas pelo Comando Vermelho. E aí, a gravidade disso, essa exoneração está correta, tinha que exonerar mesmo. Na verdade, ele foi exonerado, mas será movimentado, como eles disseram, né? Vai para outra função. Perdeu a função, né, Fabíola, mas continua ali no bem bom, né? Esse personagem que agora o comandante do Exército desloca foi inepto, né? Ele não conseguiu manter sob a sua guarda peças de arma do arsenal do Exército. E eu conversava dias atrás com o general Tomás Paiva e ele me contava, Fabíola, de um outro caso que não tem nada a ver com esse, mas era muito parecido porque envolvia um oficial do Exército com o crime organizado em São Paulo. E o general me disse que é uma saga para você, primeiro, investigar, segundo, afastar, terceiro, conseguir uma condenação, e mesmo depois de condenado, aí tem que abrir lá um conselho de justificação e tal. Isso demora algo como 2 anos para você, entre a descoberta do crime e o afastamento, demora uns 2 anos. E nós já publicamos aqui reportagens que mostram que, mesmo pilhados em crimes até estupro, crimes gravíssimos, o militar ele não perde a pensão, o salário dele proporcionalmente é pago para a esposa. Então tem muita coisa aí para mudar. Certos flagrantes, Fabíola, provocam muito asco. Esse é um caso. É sempre desagradável a gente dar de cara com a podridão. Mas é preciso considerar o contexto geral. Não é só esse caso do Exército. Nós tivemos ontem uma sucessão de episódios que mostram que a segurança pública no Brasil está num estágio de deplorável para baixo. Num único dia, foram pendurados nas manchetes aí 3 evidências de que o Estado precisa cuidar para não ser confundido com uma outra ramificação do crime organizado. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro 4 policiais civis e um advogado que foram acusados de entregar 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho, em troca de propinas. A Polícia Civil Carioca também recuperou lá 8 dessas 21 metralhadoras que foram desviadas do arsenal do Exército em São Paulo e foram comercializadas como uma narcomilícia. É um grupo que reúne ali milicianos e Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Eles se juntaram numa organização que atua numa determinada comunidade.